Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer especificamente aqui uma proposta, desde do cadastro do cliente até a confecção da proposta, tá? Só que eu vou tomar esse caminho aqui, tá? Relação de clientes. Eu sei que esse cliente não está cadastrado. Vou pegar aqui, ó, um novo cadastro. Vou pegar aqui uma CNPJ qualquer, residência. E vou pôr aqui, ó, Jean José de Matos sou eu. Teste, só para eu identificar. Vou pôr aqui endereço. Ok. Vou pôr aqui o telefone do cliente. Vou lançar. Vou colocar aqui um e-mail se tiver redes sociais, você pode colocar. Vou clicar aqui em avançar. Ele vai passar por um filtro de qualificação, se eu quiser. Foi uma prospecção, por exemplo. Prospecção, eu fui atrás desse cliente. O cliente chegou através da empresa pela pesquisa do Google. O cliente foi indicado de outro cliente, foi indicado de parceiro. Ele ouviu uma propaganda no rádio. Vamos pôr aqui, ele ouviu uma propaganda no rádio, né? Qual tipo de cliente? É um cliente residencial. Aqui, o vendedor. Se quiser aqui, eu posso colocar observações sobre esse cliente. Ok? Eu vou fazer aqui a inclusão. Se esse cliente já não tiver sido já incluso na sua base, então, por exemplo, pode ser que você esteja cadastrando um cliente que outro vendedor cadastrou, tá? E aí ele não vai permitir que você faça o cadastro, tá? Então isso pode acontecer de vez em quando, tá bem? Aí ele cadastrou, ele vai perguntar o seguinte: você quer passar por um filtro de qualificação? Tá? Ele não possui uma qualificação. Se eu quiser passar por um filtro de qualificação, que é um sisteminha básico de filtro que a gente tem, eu clico em sim. Se eu clicar em cancelar, ele vai passar para o próximo procedimento. Mas vamos colocar aqui em sim. Tá? Esse aqui é um filtrozinho de qualificação que eu criei aqui. Tá? E cada empresa ele pode programar aqui as suas perguntas. O cliente veio da empresa? Sim. Responder e até a próxima. E ele vai qualificando aqui, né, a temperatura do cliente. Tá? Qual o valor gasto mensalmente desse cliente? Até R$200, mais, entre de 401 a 800 reais. Tá? Lembrando que isso aqui, cada empresa faz as suas configurações. Ok? Então é uma conta razoavelmente grande. Olha só. Ele vai cobrir apenas uma conta, de uma casa só, de duas, de três? Não, eles são duas casas, é dele e da mãe, né? Vamos responder. Então, de acordo com as suas perguntas e os pesos configurados, o sistema vai te dando aqui qual que é a probabilidade. O móvel alugado é próprio? É um móvel próprio. Responder. Tá? Ele já conhece usina, né? Responder. Acabou aqui, eu posso abrir uma proposta, ok? Já posso clicar aqui, ele vai trazer os dados do cliente, tá? Se você quiser falar, qual vai ser a meta de redução do seu cliente, né? Ele quer reduzir 90%, beleza, onde é que é o seu cliente? Minas Gerais, ele é da cidade Teoflotone. Tá, aqui é o seguinte, eu tenho os dados do cliente, mas por que eu estou informando isso aqui novamente? Porque tem cliente que o cadastro dele é em uma cidade, mas a usina é em outra. Isso acontece demais. Então, para evitar erros, a gente coloca aqui como obrigatório ele informar qual que é o local. Neste caso, como a empresa cadastro aqui, ela está na mesma cidade do que o seu cliente, de onde é que vai montar, você não tem deslocamento. Uma simulação aqui, vou pôr aqui, Almenara. Almenara, eu vou pôr aqui outra cidade. O que ele vai fazer? Almenara está a 276 km, são 3 horas e 52 aproximadamente. Ele vai considerar isso aqui no seu custo de frete. Eu vou deixar aqui. Tá? O índice solidométrico da cidade, eu vou informar aqui qual a forma de pagamento que eu vou ofertar para o cliente. Eu vou colocar aqui, o cliente gasta 800 kW mês, lá é bifásico. E eu tenho para ofertar para o cliente aqui, por exemplo, eu tenho para ofertar, lá o telhado dele é metálico amiantão, e eu tenho para ofertar, de acordo com as minhas configurações, lembrando isso, a placa de 365. Olha só o que o sistema vai fazer aqui agora. Tá?
Ele diz o seguinte: esse cliente precisa de 7,3 kg de usina com 20 placas de 365. O que eu vou fazer aqui? Beleza, então eu vou ofertar para ele aqui um bifásico, 20 placas, ok. Então eu posso ter aqui um grupo investidor de 8. Eu clicando aqui no conjunto A, ele vai montar aqui para mim a sugestão e o preço. Mas eu vou fazer aqui o seguinte: vamos supor que aqui os clientes gastavam 3.000 e é trifásico, ok? O que ele vai fazer aqui o sistema? O sistema ele vai recalcular aqui essa quantidade. Então, olha só, passou para 72 placas, ok? Mas vamos um pouquinho mais, vamos por aqui 9.000. O que eu quero simular aqui? No momento em que eu informo aqui a quantidade de placas, tá? Eu tenho que informar quantas placas eu vou colocar por inversor, ok? Então, se eu fizer esse aqui num trifásico de acordo com a minha configuração, tá? Eu vou pôr aqui, 215, beleza? Para 215 placas, então vai dar 78,45. Olha só, ele não achou o inversor. Eu vou pôr aqui, 180 placas. Vou clicar aqui fora. Eu posso colocar qualquer um desses dois inversores. Tá? Na nossa versão anterior do sistema, a gente tinha que fazer isso, a calculadora na mão. Mas por que a gente não coloca aqui os kits? É justamente que por kits fica muito limitado. Você não consegue montar usinas grandes ou de qualquer tamanho, tá? Que você precisar, de acordo com suas configurações de inversores. Aí nós inserimos aqui essa simulação aqui, dos inversores. Aí você faz o seguinte: beleza, eu quero ofertar para ela aqui o VEC. São 215 placas. Eu quero aqui uma rede mista e vai ser a placa de 365. Então, para o vendedor não ter que ficar recalculando como é que ele vai montar o kit dele, então o que é isso aqui, gente? Ele está de forma dinâmica montando um conjunto, então indicando para você o seguinte: olha lá, beleza, então vai ser um inversor de 50 com 181 placas, um inversor de 13 com 34. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? 181 placas, um inversor. O que vai fazer? 50. Ok. Conjunto A. E agora eu vou colocar 34 placas. Ok. Também um inversor. O que ele indicou? Inversor de 13, também aqui no meu conjunto A. Então, isso me dá liberdade de montar o meu kit aqui. Eu não tenho que ficar lá montando kit. Muitas vezes você vai ter um tamanho de usina que você não tem um kit preparado para isso. Ou vai estar maior ou vai estar menor. Você pode perder venda com isso. Então, olha só. 215 placas, 78,47. De acordo com as minhas configurações, eu tenho essas indicações de preço aqui. Beleza, então eu vou ofertar para o cliente aqui, ó, R$232.200. Ok? Esse é o meu valor mínimo que o sistema vai deixar eu ofertar. Ok? Vou salvar aqui, atualizar. Já tenho a minha oferta aqui pronta para o meu cliente. Aqui eu já tenho os meus dados técnicos, lembrando que essas informações só aparecem para os gestores. Aqui eu posso fazer uma impressão básica do meu gráfico de retorno, ok? Então esse modelo é igual aqui para todo mundo. Posso fazer a impressão dele aqui. Eu tenho a minha impressão das minhas propostas personalizadas. Posso mandar fazer aqui o meu cálculo do TIR aqui, tá? Lembrando que a proposta, cada empresa monta o seu modelo de proposta em um Word, ok? E se eu vier aqui agora, olha só, Jean José de Matos teste, tá? Se eu fechar aqui, ó, e vir aqui nos meus cartões, venda de usina, mostrar os meus cartões,
tá? Veja que eu tenho uma quantidade muito grande aqui de propostas. Eu quero achar especificamente o Jean José de Matos Teste, ok? Vou aqui, teste. Eu quero achar especificamente esse cliente. Mostrar os cartões. Ok. Tá aqui aquela proposta que eu fiz. Proposta aberta. Eu quero registrar uma informação específica, uma conversa que eu tive com o meu cliente. Tá? Eu posso aqui colocar uma conversa específica. Eu posso criar um histórico aqui. Ó, o cliente pediu para enviar proposta por e-mail. Um exemplo. Cliquei fora. Ele clica aqui um registro. Eu quero criar uma atividade para esse aqui. Ó, enviar proposta. Tá? Um exemplo. Eu vou enviar essa proposta na segunda-feira. A que hora que eu tenho que lembrar essa proposta? Vou enviar a segunda-feira às 8h30 de manhã, né? Da manhã. Vou criar aqui uma atividade. Beleza? Vou voltar. Opa, deixa eu salvar isso aqui. Eu fiz modificações, ele avisou que eu fiz modificações e não salvei. Deixa eu voltar. Conversei com o cliente, ele pediu para deixar em stand-by, né? Depois a gente conversa, daqui 30 dias. Você pode jogar aqui em stand-by. Se você pesquisar, né, a sua proposta aqui nas suas relações de proposta, você vai ver que lá ela vai estar em stand-by. Ok? Então, dessa forma aqui que a gente trata as propostas. Beleza? Com relação à impressão, deixa eu buscar lá. Opa, deixa eu voltar aqui deixa eu pegar esse aqui mesmo. Teste. Ok, mostrar. Só está um pouquinho lento aqui porque eu estou renderizando um vídeo aqui em segundo plano. Aí o computador está bem lento, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou abrir a proposta por aqui mesmo. Eu não sei se eu tenho um modelo de impressão aqui, tá? Porque eu estou na minha base de teste. Deixa eu imprimir proposta. Eu não sei se eu vou ter um modelo aqui na minha base. Deixa eu achar um modelo. Eu não sei se tem aqui. Tá sem modelo. Deixa eu ver. Deixa eu pegar essa aqui da Green. Tá sem modelo. É porque na minha base tá sem. Não existe modelo aqui. Ok, não tem. Na minha base, tá? Infelizmente eu não tenho como imprimir aqui. É porque eu estou na minha base de testes e acabei que realmente eu não tenho nenhum modelo aqui. Ok? Bom, mas é dessa forma aí que a gente trata aí as propostas, tá? É rápida, não é tão rápida quanto, né, todo mundo fala que deveria ser, né? Eu faço uma proposta em 30 segundos, eu não sou adepto desse tipo de coisa, a gente é bem detalhista, tá? Mas é um sistema um pouco mais completo, então você consegue ter uma análise muito mais detalhada da sua proposta, ok? E no mais aí, tem mais outros detalhes aí, mas ficaria um vídeo muito extenso aí para poder passar para vocês, tá bom?